Vogler Webinars. Meu nome é Guilherme Sanches, do time de marketing aqui da Vogler. E hoje eu vim trazer para vocês uma conversa de um assunto muito interessante. Extratos de leveduras, um novo olhar em realce de sabor. Nós vamos ter conversas hoje com a Caroline Souza, de Inteligência de Mercado, nos mostrando um pouquinho mais sobre tendências globais de consumo, um vídeo de apresentação da Angel East, falando um pouquinho mais sobre a empresa, que é uma das mais novas parcerias aqui na Vogler no fornecimento dos extratos de levedura. E, por fim, nós vamos ter uma apresentação técnica da Ana Lúcia, que é gerente de inovação aqui da Vogler, mostrando um pouquinho das funcionalidades e características dos extratos. Então, eu também quero lembrar vocês que o chat aqui está aberto para perguntas, então, durante o evento, fiquem à vontade para mandar comentários ou perguntas que, no final, nós vamos reunir as palestrantes e a gente vai responder todos vocês. Quero lembrar também vocês da nossa presença nas redes sociais. Então, se vocês querem saber mais novidades sobre o universo de alimentos e bebidas, é só buscar por Vogler nas redes sociais e YouTube para receber diversas informações sobre novidades do nosso segmento. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria apresentar um pouquinho da Vogler para vocês. A Vogler está no mercado há mais de 30 anos, ela já nasceu com o intuito de servir as indústrias de alimentos e bebidas, num cenário onde existiam ainda poucos distribuidores centrados nesse universo de alimentos. Aqui a gente pode ver um pouquinho mais da evolução do nosso logo. A gente teve uma renovação dele em 2020, com o aniversário de 30 anos da Vogler, mas a gente segue inovando também aqui dentro dos nossos processos, trazendo sempre bastante inovação, mantendo a regularidade, o compromisso, de regularidade com o nosso estoque, para manter os nossos produtos com bastante qualidade. Então, falando um pouquinho agora dos valores da Vogler, então, a nossa missão, que é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades dos seus colaboradores, clientes e fornecedores nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. E a nossa visão, que é ser reconhecida como uma empresa confiável, ética, que cresce constantemente de forma sustentável e eficiente na arte de servir com competência seus colaboradores, clientes e fornecedores. Então, vocês veem aqui que a gente fala bastante disso que a gente chama do nosso tripé, da nossa base de negócio, que são os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. A Vogler, ela é uma empresa comercial, então ela existe para servir os clientes, mas a gente nunca esquece dessa nossa base, que são nossos fornecedores e os nossos colaboradores aqui dentro. Então, como é que a gente garante que a nossa missão e visão estão indo para frente, né? A nossa experiência e reconhecimento, nós temos 32 anos atuando no mercado de alimentos e bebidas, com um portfólio amplo de mais de 500 ingredientes. Então, a gente brinca que a Vogler é um grande supermercado para a indústria de alimentos, então a gente encontra todo tipo de ingrediente e solução aqui dentro. No nosso porte, nós temos mais de 150 colaboradores, com mais de 10 mil metros quadrados de área. A gente está, inclusive, ampliando essa área com um novo prédio para mais capacidade logística. O nosso preparo com uma equipe comercial técnica integrada com o departamento de P&D, bastante proativo e inovador, levando inovação aí para vocês. Distribuição rápida e eficiente, que a gente consegue garantir com o estoque local que a gente tem aqui, capacidade logística para todo o Brasil, exportações também, e a confiabilidade que a gente consegue garantir com as auditorias constantes que a gente tem aqui na Vogler, tanto na linha de produção quanto de contábil também. E a gente gosta também de trazer esses selinhos aqui à esquerda que conseguem garantir ainda mais esse conhecimento e a confiança da qualidade do serviço da Vogler. A primeira é um selinho da Exame PME, essa revista que a gente saiu como 7 vezes como uma das empresas que mais crescem no Brasil. E esses selinhos à direita são do Prêmio BIS. O Prêmio BIS é um prêmio feito pela revista Aditivos e Ingredientes. Então, anualmente, eles conversam com as indústrias de alimentos, que são os nossos clientes, para descobrir quem é o melhor distribuidor para a nossa indústria. E a gente ficou aqui entre os primeiros lugares por 6 vezes seguidas. Agora, falando um pouquinho também das nossas certificações. Então, nós temos a certificação FSSC 22000, que é da nossa divisão de System, que garante aí a segurança dos alimentos. E também somos operadores econômicos autorizados. Isso significa que a gente tem algumas facilidades de importação por conta de facilidades com a Receita Federal. Então, a gente consegue com que os produtos cheguem mais rápido no nosso estoque, os produtos de importação cheguem mais rápido para a gente e, consequentemente, também cheguem mais rápido para os nossos clientes. Agora, falando um pouquinho das nossas divisões, a nossa divisão Ingredients, que é onde fica a maior parte do nosso portfólio. Então, nós temos mais de 500 produtos no nosso estoque, proteínas, hidrocolóides, acidulantes, espessantes, uma série de soluções que a gente consegue manter graças às nossas parcerias mundialmente,
Hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da Angel East, que é o nosso fornecedor de extratos de levedura, mas nós temos mais de 30 parcerias firmadas aqui dentro da Vogler. A nossa categoria Flavors, que é a nossa divisão de aromas, então a gente tem uma linha completa de aromas para todo tipo de aplicação, pensada especificamente aí caso a caso em cada cliente. E nós também temos a nossa divisão System, que é aquela nossa divisão certificada pela FSC 22000, que é a nossa divisão de misturas sinérgicas. Então a gente desenvolve blends para os nossos clientes, tailor-made, mesmo pensando na necessidade deles, seja por melhoria de eficiência, de estoque, de redução de custo. E aí a gente tem soluções para diversos tipos de aplicação, em hidrocolóides, em edulcorantes, fibras. A gente tem uma linha completa de produtos para plant-based, tudo pensado junto ao cliente mesmo a 4 mãos para as necessidades deles. Bom, agora que vocês conheceram um pouquinho mais da Vogler, eu queria chamar agora a Caroline Souza para conversar um pouquinho com a gente sobre as tendências de mercado, o que a gente está falando por aí. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Oi, Gui, tudo bem? Obrigada. Boa tarde a todos. E, bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de quais são as principais tendências aí envolvidas na aplicação do extrato de levedura, tá? Bom, então, a primeira coisa, eu gosto sempre de começar falando um pouco da visão global, né? Então, aqui nós temos as tendências globais do consumidor, que a Mintel elencou, e que vão se estender aí pelo menos até o ano de 2030. Vale lembrar que essas tendências listadas são 7 ao todo, mas hoje eu selecionei 4 que têm relação aqui com o nosso tema. Então, a primeira delas é o bem-estar. A busca por saúde física e mental está cada vez mais presente na vida dos consumidores e como estilo de vida. Não é só em alimentos e bebidas, né? Mas também a busca por atividades esportivas, né? E por realmente levar isso para além da alimentação. Arredores, ou seja, o consumidor está se sentindo mais conectado com o ambiente externo, agora com o nosso retorno às atividades fora de casa, isso é ainda mais importante, né? Então, nós vamos voltar a consumir alimentos fora de casa, então, essa é uma das prioridades também. Criação de identidade, ou seja, o consumidor que está compreendendo ali o universo e se enxergando o seu lugar na sociedade como uma forma de ativismo. Por exemplo, para alimentação plant-based, ou como vocês preferirem chamar, veganismo, ou vegetarianismo, ou flexitarianismo, são termos diferentes, né, cada um deles, mas o que eles têm em comum é que eles enxergam na alimentação uma forma de ativismo, né? Então, que eles estão fazendo ali uma decisão que vai ser boa para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, ou até para a sua saúde. E criar novas experiências. Então, o consumidor está buscando, descobrindo novos estímulos, novos sabores, novos formatos, enfim, e realmente buscando novidades aí nos alimentos. Bom, e falando então de Brasil, aqui nós temos alguns dados de consumo. Nós sabemos que a curto prazo, a busca pelo sabor é um dos maiores responsáveis aí pela nossa retomada no consumo, né? Então, a indulgência que está muito em alta e os momentos de socialização também. Então, aqui na primeira coluna desses nossos dados, nós temos um ranking de pesquisas de receitas que foram feitas aí no Google em 2021. Então, olha só, aqui nós temos a principal categoria quando se fala de indulgência, os bolos. E aqui em vários formatos, né? Então, brownie, bolo de liquidificador, bolo de caneca, enfim, em vários formatos diferentes. E além do bolo, nós temos também outras receitas, como o arroz doce, bolinho de chuva, que além de indulgentes, tem muita relação com os momentos ali em família, né? Então, com o ambiente domiciliar e resgatando aí essas receitas. Aqui na segunda coluna, nós temos um dado da Kantar sobre quais são as principais motivações de consumo que tiveram crescimento entre os anos de 2020 e 2021. E aqui, mais uma vez, nós vemos aí o sabor, a conveniência e o prazer, né? Então, além de obter os nutrientes através da nossa alimentação, nós queremos também sentir prazer, né? Então, esse sabor e essa praticidade também estão aqui em alta.
E nesse último gráfico, nós temos aí um gráfico da Nielsen, mostrando o crescimento das massas instantâneas, que são um ótimo exemplo aí de praticidade, quando a gente fala, né? É uma receita super rápida de fazer. E eles tiveram, e essa categoria teve um crescimento em volume por 2 anos consecutivos, então acaba justificando essa praticidade que nós falamos. Isso porque no isolamento nós tivemos aí várias atividades que antes eram feitas dentro ou fora de casa, mas todas elas se concentraram no ambiente, em um só ambiente dentro de casa, né? E aí, para algumas pessoas, cozinhar era um momento de lazer, mas para outras era mais uma atividade a ser feita dentro de casa, né? Então, esse crescimento se deve à praticidade das massas instantâneas. E vale lembrar que, além das massas, nós tivemos outras categorias com crescimento também na pandemia, como os alimentos congelados, os pratos prontos e lanches prontos, as sopas e conservas. Bom, falando então dos snacks, que é um segmento super importante quando a gente fala de praticidade, né? Com mais tempo em casa, então os consumidores vão buscar um alívio para o seu estresse e uma comida que, como a gente já falou, traga prazer, tenha indulgência e seja uma comida aí reconfortante para aliviar um pouco toda essa ansiedade de não saber quais são os próximos passos, o que pode acontecer daqui para frente, né? Então, nós temos em alta os bolos, os snacks e até as bebidas alcoólicas, que são também uma forma aí do consumidor ter um momento de lazer e de distração. E, por outro lado, aqui ao lado nós temos um gráfico das principais expectativas metas pessoais dos brasileiros em 2022. E olha só quem está liderando aqui, né? A preocupação com a saúde. Então, essa é uma das dos principais temas que o consumidor está buscando aí, seja em snacks ou em alimentos em geral. E o nosso desafio é unir tudo isso, né? Essa praticidade, alimentos gostosos e que sejam saudáveis também. E aqui a gente tem um dado sobre os Estados Unidos de que 43% dos adultos que consomem snacks estão motivados a testar novas marcas que tenham sabores diferentes, né? Então, é aquilo que a gente já comentou, os consumidores, quando vão ali ao ponto de venda, eles não vão olhar só para o alimento que eles querem comprar, né? Não só para os seus favoritos, mas também para o que tem de novidade, né? Edições limitadas que acabam ganhando destaque ali nas prateleiras. E aqui é um espaço para a gente inovar muito, né? Então, quem imaginaria que existiria, por exemplo, um macarrão instantâneo com sabor doce, ou um snack salgado, sabor wasabi, que é um sabor bem pungente, bem marcante. E são produtos aí que caíram no gosto do consumidor, né? E que pelo menos foram conhecidos aí por muita gente. Então, vamos lá. Falando então do mercado plant-based, aqui nós temos quais são as principais percepções, né, para análogos a carnes. Essa é mais uma aplicação aí para o extrato de levedura, como a Ana vai explicar um pouco mais à frente. É um ingrediente que confere um sabor bem semelhante aos carnes, né? Então aqui nós temos alguns insights. Os consumidores aqui na América Latina estão diminuindo a sua ingestão de carne. E aqui nós enxergamos uma oportunidade para inovar em formatos diferentes daquilo que já existe no mercado, né? No próximo gráfico nós vamos falar um pouco mais a fundo nisso, mas hoje grande parte dos lançamentos de análogos a carnes são hambúrgueres. Então, por que não a gente trazer formatos diferentes e que vão se encaixar aí no dia a dia do consumidor com essa praticidade que nós tanto falamos? Bom, os consumidores buscam também alternativas que sejam práticas e de fácil preparo. Isso porque o adepto à alimentação plant-based, ele quer ir além do óbvio, quer criar pratos diferentes, né? Ter aquele momento chef dentro de casa. E segundo uma pesquisa do Google Insights, as buscas por receitas na air fryer, micro-ondas, sanduicheiras e outros utensílios também cresceram nesse último período, né? Então, essa é uma oportunidade para o desenvolvimento desses produtos que sejam feitos de forma prática e com essas ferramentas que o consumidor já conhece, já utiliza no seu dia a dia e que realmente caíram aí no gosto do consumidor. E os consumidores se preocupam com os substitutos de carne ultraprocessados. Isso porque ainda tem uma associação entre o plant-based e a saúde muito forte.
E existe até uma parcela de consumidores que enxerga a carne vegetal, né, o análogo à carne, até mais saudável que a animal. Não vamos entrar nessa discussão, mas que o consumidor está cada vez mais atento aos rótulos, isso é um fato. Então, ele evita aqueles ingredientes que ele não conheça, né, e vai dar preferência para os ingredientes que são familiares, se possível, os ingredientes naturais e aqueles levemente processados. Bom, aqui a gente tem o gráfico de lançamentos em análogos a carnes, e aí em complemento, né, àquela tendência que nós falamos de novos formatos, os hambúrgueres ainda estão dominando aqui o ranking, mas nós já temos outros formatos surgindo. Por exemplo, a carne moída e as carnes já cortadas e porcionadas estão aqui ganhando, né, espaço. Isso é uma boa opção para, como a gente já falou, a pessoa que quer ali cozinhar, ter a liberdade de criar pratos dentro de casa e variar o seu cardápio no dia a dia. Bom, então, quais são as principais oportunidades, né, que nós enxergamos? Bom, os consumidores, principalmente os mais jovens, querem essa inovação em sabor, em formatos, né, e testar coisas diferentes. Para os pratos práticos, congelados e de fácil preparo, nós vemos uma oportunidade em que o consumidor vai ter um produto barato, conveniente e que vai ajudar a explorar ali a cozinha dentro de casa, né, de forma super prática. E o comfort food, que é aquela questão que a gente já comentou, né, aquele sentimento nostálgico, uma comida indulgente que vai lembrar de algum momento da infância ou de algum ente querido e que pode ter e que tem grande importância aí para o consumidor. E para encerrar, nós temos alguns exemplos de produtos que ilustram todas essas tendências que nós falamos. Então, aqui nós temos alguns lançamentos, os primeiros aqui são produtos plant-based, com formatos bem diferentes, né, e indulgentes. Então, aqui a gente tem as almôndegas, os frangos, e que podem ser, aí, por exemplo, um snack para um momento de confraternização, né, em grupo, já que a gente está retomando esses momentos fora de casa ou até recebendo pessoas em casa também, né? O segundo é uma pipoca, então um snack aí super prático e que tem um sabor regional, jalapeño, né? Então, bem característico aí da região do México. E é um produto indulgente, mas sem perder a credencial natural. Então, aqui na embalagem diz que tem os aromas naturais. E, por fim, a gente tem um alimento congelado, que é uma torta de frango e vegetais. E na embalagem também ele diz que é homestyle, ou seja, é como se fosse um alimento feito em casa, né? E mais uma vez com esse resgate à comida da família, que vai trazer aí essas lembranças boas. Além de ser um alimento congelado, de fácil preparo, apesar de não ser plant-based, esse daqui também é um exemplo bem bacana. Bom, essas foram as informações que nós selecionamos para vocês hoje. Gostaria de deixar à disposição o Departamento de Inteligência de Mercado para ouvir as solicitações de vocês, as perguntas, né, caso vocês tenham alguma dúvida, e estou à disposição aqui. Gui? Você sempre traz insights muito interessantes para a gente, né? Obrigada, Gui. Eu quero lembrar também a vocês que a gente tem um podcast no Spotify, que é o Voglercast, e a gente tem um episódio mensal com a Caroline Souza, falando um pouquinho de tendências de mercado, então convido todos vocês a conhecerem. E agora, eu quero, antes de tudo, relembrar vocês que o nosso chat está ativo para perguntas, então se vocês tiverem alguma pergunta, é só fazer a pergunta aqui no chat que a gente vai responder todas elas no final do nosso webinar. E antes da gente partir para a nossa apresentação técnica com a Ana Lúcia, eu queria apresentar um pouco melhor da Angel East para vocês. Então eu peço licença para vocês para a gente ver um videozinho institucional sobre a empresa. Vamos lá.
4,000 years ago, the ancient Egyptians made bread with fermented dough, and the Chinese people used koji to brew wine. At that time, people had no idea that yeast played such an essential role in both processes. In the 17th century, yeast was first discovered through a microscope by Leeuwenhoek, a Dutch scientist, which marked the start of humans using yeast. Over the past 30 years, Angel Yeast has grown from a research institution into an international corporation. Focusing on yeast and yeast extracts in multiple fields, Angel Yeast has established a world-class R&D platform and has developed various products in different application fields. Angel Yeast has international advanced production bases and technology centers in China, Egypt, and Russia. All of the bases have quality certifications such as HACCP, COSER, CEDEX, and BRC. It has also realized global business management through its SAP platform. Angel's marketing and service networks covered more than 150 countries and regions. With customers as the main focus, Angel Yeast provides a variety of products and solutions. In the baking field, Angel's dry yeast, semi-dry yeast, and fresh yeast are of high quality, which can better meet the needs of different customers. Angel's food ingredients, such as bread improvers, premixes for baking, pastry, and Chinese dim sum, provide more comprehensive solutions for its global users. Angel's Yeast Extracts, YE, a deep processed product of yeast, has a variety of characteristics, such as salt reduction, sugar reduction, umami and kokumi taste enhancing, pure taste, clean label and natural properties, which is in line with the new trend of condiments. In the biofermentation industry, Angel Yeast has developed safe, efficient, clean, stable organic nitrogen sources such as yeast extracts, yeast peptone, for biological pharmaceuticals, amino acids, probiotics, enzymes industries. In bioenergy industries, the high-gravity fermentation technology and products of Angel Yeast have promoted the technology, reduced energy consumption, and improved production efficiency. The wine yeasts of Angel are in line with OIV standards and are certified to the EU Organic certification. In the human health field, using yeast as raw materials, Angel has developed nutritional yeast, trace elements, enriched yeast, etc., applied to dietary supplements and cosmetic fields. The Fubon Animal Nutrition Yeast is certified to EU Organic certification standards. These products can improve the animal's intestinal health by enhancing animal immunity and reducing the use of antibiotics. The high-value organic fertilizer produced from yeast fermentation cream are used in the plant nutrition, can avoid the negative impact on environmental. Angel Yeast vigorously promotes food safety, nutrition, health, environmental protection, and comprehensive utilization of resources. Together with you, Angel Yeast would like to innovate and create a healthy lifestyle for everyone. Eu esqueci que a gente estava nesse web, né? Aprendi bastante coisa com ele. Então, vamos lá, de volta para a nossa apresentação. Agora eu quero chamar a Ana Lúcia para falar um pouquinho das aplicações, das funcionalidades dos extratos de levedura. Oi, Ana, tudo bem? Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá deixa aqui com você, o palco é seu. Tá ok. Bom, aqui a gente teve algumas informações sensacionais, né, sobre, assim, as tendências globais,
E o extrato de levedura, ele está bem alinhado com as tendências globais de consumo, né? A questão da saúde, da praticidade, daquele rótulo clean label, né? Com menos ingredientes, produtos minimamente processados, a saudabilidade, a questão da saúde e esse novo mercado de produtos à base de alimentos à base de vegetais, né? O vegano, vegetariano ou o consumo ocasional, né, de só alimentos à base de plantas, e o extrato de levedura, ele consegue entregar soluções para todas essas tendências de forma, assim, bem sensacional, bem interessante. Eu vou repassar minha parte técnica, a gente temos pouco tempo, eu vou fazer um overview do que é o extrato de levedura, vamos desmistificar esse ingrediente, né, falar um pouquinho, né, das características, das vantagens no uso de formulações e repassar rapidamente sobre algumas aplicações. Bom, como a gente viu aqui no filme da Angel Yeast, a levedura nada mais é do que aquele micro-organismo que é utilizado na produção de pães, de vinhos e cervejas, né? Aqui ele até remete que os antigos egípcios, né, que foram os primeiros a produzirem cervejas, eles ao que parece pelo vídeo, não sabiam que era a levedura que era aí responsável, né, no processo de conversão do açúcar, né, da uva no álcool, no vinho, né, e também não tinha conhecimento do que promovia, né, a fermentação a partir dos carboidratos aí da farinha de trigo e na produção do CO2 para o crescimento dos pães. Então, a levedura nada mais ele fala de subproduto, mas para mim, né, esse nome subproduto não cabe para o extrato de levedura, é um produto bastante nobre, mas para a gente se sentir tranquilo, é aquele mesmo lá que a gente usa na fabricação dos pães, dos vinhos e das cervejas, tá? Que nas primeiras indústrias, né, de grande porte de pão, vinho e cerveja, elas acabavam descartando a levedura, né, descartando um ingrediente, um alimento, né, que é tão rico que nos entrega uma série de possibilidades, não só nutricionais como tecnológicas. É um micro-organismo unicelular, tá? Está presente na natureza há milhões de anos. Do ponto de vista da biologia, tecnicamente, ele não faz parte do reino animal, tá? Então, não é considerado um animal. A gente antes, né, foi atrás de uma informação mais concreta, os organismos que tratam das questões de produtos veganos, então, ele não faz parte do reino animal, então, portanto, ele atende aí as questões, né, para o público que é vegano, para ficar tranquilo aí no consumo do extrato de levedura em suas formulações. Como eu contei, o extrato de levedura é um produto, não vou chamar de subproduto, que ele é produzido, né, que ele é separado, né, ali da produção de pães, mas de vinhos e de cerveja, a gente consegue separar a levedura. E como que é feito? Então, assim, eu posso propositalmente produzir a levedura ou obtê-la como subproduto, tá? No Brasil, ela é um subproduto que é gerado em grande quantidade nas nossas usinas produtoras de etanol, né? Uma grande quantidade de levedura é produzida, né, como parte do processo, então, mas passa por um processo de fermentação sempre. Então, eu tenho uma fonte de carboidratos, pode ser o açúcar, a glucose, da cana-de-açúcar, do milho, de diferentes fontes, tá? E depois desse processo de fermentação, a gente rompe a parede celular dessa levedura. Por quê? Lá dentro da levedura é que a gente tem os aminoácidos, tá? Aminoácidos são os bloquinhos que formam as proteínas. Os aminoácidos que vão trazer propriedades sensoriais para um alimento. Então, a parede celular é quebrada, tá? Uma segunda etapa, a gente promove aí a separação. Essa separação ela é feita, né, numa centrífuga, né? Esse é o método que é utilizado, uma centrífuga em alta velocidade,
E ali eu tenho o conteúdo que está dentro da levedura e tenho a parede celular, que também pode vir junto com a levedura, né? Que essa parede celular também pode conferir corpo, enfim, né? E aí a indústria Angel isso tem toda a tecnologia para identificar e fazer a seleção dos aminoácidos que estão dentro da levedura e da parede celular, né? E entregar aí para a gente uma série de alternativas, né, de leveduras, extratos de leveduras para aplicações diversas. Bom, como a gente viu, é um produto natural, né? Na verdade, o que a gente faz é replicar essa levedura que existe na natureza durante a produção, por exemplo, de um vinho, de uma cerveja, ou eu replico, né, dando uma fonte de carboidrato num processo de fermentação. Então, é um produto natural, a levedura existe na natureza, né? O que a indústria faz é dar mais alimento para que ela cresça e nesse processo de fermentação, né, a gente obtém a levedura numa quantidade maior. É um produto seguro e clean label. Por que clean label? O extrato de levedura não tem o que a gente chama de INAMBER, INS, tá? Então, é um ingrediente, tá? E não é considerado um aditivo. Ou seja, lá na minha rotulagem, né, isso não é só uma questão regulatória, não. Porque não é um aditivo, é um ingrediente, é uma matéria considerada como uma matéria-prima normal que eu vou usar na minha formulação. Então, na minha lista de ingrediente, eu vou usar extrato de levedura, né? Então, é uma comunicação que a gente consegue não usar os códigos aroma ou, enfim, aditivos, né? E extrato de levedura é um ingrediente que o consumidor reconhece. É um ingrediente antigo, né? Até no passado, o extrato de levedura era comercializado na forma de comprimidos, né, com foco nutricional. Então, o consumidor reconhece o extrato de levedura como ingrediente e reconhece também a qualidade nutricional pelo range de vitaminas, de complexo B, enfim, e tudo de bom que ele pode entregar. Para nós que somos da indústria, né, nós formuladores e lá a indústria, a gente tem outras preocupações, né? Um produto seguro, natural e como que ele vai se comportar no meu processo de produção. É um produto bastante resistente em meios ácidos, em aquecimento, em processos de congelamento e descongelamento, ou seja, a gente não tem essa preocupação, né, em modular processos que vão preservar o extrato de levedura. Isso é bastante importante, porque às vezes a gente consegue desenhar soluções de alimentos em bancada, quando a gente vai para a planta industrial, a gente tem perdas de algumas propriedades. No caso do extrato de levedura, o extrato de levedura é altamente resistente, tá? Inclusive a autoclave e forneamento, bem bacana isso, que são processos autoclave bastante rigoroso, né? E que normalmente, já tem um monte de pergunta aqui, eu estou ansiosa para responder, vou deixar para o final. Quando a gente fala de incluir o extrato de levedura em uma formulação, né? Por que a gente inclui o extrato de levedura, né? Por diversas razões, tá? Uma das razões é a questão de conferir sabor ou melhorar o sabor, né? A gente sabe que o glutamato monossódico é um enhancer, é um potencializador de sabor que é muito utilizado na indústria de alimentos. O extrato de levedura, ele substitui esse ingrediente, inclusive, tá? Então, ele consegue, quem trabalha com glutamato monossódico, conhece as potencialidades de agregar sabor no glutamato monossódico. O extrato de levedura, um ingrediente natural, seguro, clean label, ele vem substituir esse intensificador de sabor, vamos dizer. Então, isso é uma das primeiras aplicações, tá? Como que o extrato de levedura funciona para melhorar, para intensificar sabor, tá? Ele traz, dentro de uma formulação, né, o que a gente chama de novos sabores, tá? A gente sempre lembra dos sabores básicos, né? Que é o doce, o ácido, o amargo e o azedo, mas a gente tem aqui os sabores umâmis e cocumes, que são difíceis de explicar, só quem trabalha, né, em casas de aromas
tem uma informação um pouco mais redonda, peço licença para tentar traduzir. Umami seria um quinto sabor, tá? Além daquelas notas doce, salgado, ácido e amargo. O umami, ele vai intensificar o sabor, ele vai trazer uma salivação, né? Uma vontade, um desejo de consumo maior, né? Ele vai, é como se fosse um atrativo para o alimento, né? É algo sensacional quando a gente coloca o extrato de levedura no alimento, né? Eu vi o caso das pipocas, né? Pipoca com extrato de levedura, ele traz aquela vontade, aquele desejo, aquela satisfação, aquele prazer maior, né, de consumir. Mas o extrato de levedura também traz algo mais, que é um outro sabor, tá, da ciência sensorial, que é o kokumi, que ele traz riqueza, ele traz corpo, ele traz preenchimento, né? Ele traz uma continuidade, um prolongamento. Então, assim, é tudo de bom o que você consegue, né, transformar um produto com adição do extrato de levedura. Isso aqui eu estou falando só da funcionalidade e melhoria de sabor. Você consegue trazer essa salivação, essa atratividade, mas também esse sabor rico, esse preenchimento, né? Então, ele consegue alterar um ingrediente natural, um ingrediente que é declarado na lista de ingredientes de forma como ingrediente, clean label, a gente consegue aí transformar um alimento de forma, né, bem sensacional, sem ter que usar muitas tecnologias, né? Mas, além de melhorar o sabor, a gente viu aí, né, o que a Carolina nos mostrou, esse novo mercado plant-based, esse novo mercado. Mas não só esse mercado plant-based, mas um mercado que é o mercado que adota, que usa fontes animais em suas formulações, né? O extrato de levedura, ele vai conferir em ambas formulações, né, dependendo do tipo de levedura, o tratamento que é feito nessa levedura, notas específicas de carne, né, de frango, de queijo, notas tostadas e notas grelhadas, tá? Então, se numa formulação, né, numa formulação plant-based ou normal, eu quero resgatar, eu quero trazer essas notas, nós temos aqui no portfólio extratos de leveduras específicos que foram desenhadas, que foram, né, que foram produzidas, né, com um foco, né, em trazer essas notas, né? É bem interessante que a gente consegue fazer, por exemplo, um hambúrguer vegano, tá? E trazer essas notas, né, umami e kokumi, que eu comentei, e mais essa nota de carne através do extrato de levedura. O oposto, eu consigo também trabalhar num produto que eu queira trazer um sabor de carne, o queijo, um produto mais tostado, não só, né, para food, mas também para o mercado de nutrição animal. E aqui é interessante quando a Carolina nos fala da praticidade dos lamens, né, e daqueles sachês dos lamens para a gente incorporar aí no lamen, para a gente ter sabores diferentes. O extrato de levedura é uma alternativa excelente, se não a melhor, para incorporar naquele sachê, naquele condimento que a dona de casa, que o consumidor vai finalizar o seu lamen. Então, ele tem seu lamen, então ele vai escolher lá a carne, o frango, um de queijo, enfim. Então, o extrato de levedura possibilita para nós, técnicos, desenharmos experiências diferentes, porque o lamen é o lamen, né? E todos vão concordar que a experiência está dentro daquele sachêzinho, e o extrato de levedura, ele vem, né, trazer alternativas excelentes para a gente desenvolver sabores, para a gente desenvolver experiências para o consumidor de forma diferenciada. Bom, além disso, como a gente, voltando, tá? O glutamato, o extrato de levedura, ele é um melhorador de sabor, né, podendo substituir o glutamato monossódico, por exemplo, por intensificar essas notas umamis e kokumis. Mas o extrato de levedura tem um detalhe, por essa propriedade, ele intensifica notas salgadas, então ele intensifica, né, essas percepções. Então, nessa questão de intensificar a percepção do salgado, a gente vai conseguir reduzir
a adição de sal em uma formulação. Então, ou seja, a gente consegue reduzir o sal, que é o cloreto de sódio, que é o ingrediente, talvez o ingrediente que mais contribui com sódio na formulação. Então, é uma excelente solução para a redução de sódio. Tá? Então, a gente consegue reduzir o sódio incorporando extrato de levedura, tá? E melhorando, talvez, né? E ainda melhorando o sabor e toda essa riqueza da nossa formulação. Bom, o extrato de levedura, ele, como a gente viu aí no filme da Angel Yeast, né? Eu sou muito consultada, eu quero a levedura nutricional. Levedura é nutricional, tá? Levedura, ela tem uma composição rica em proteínas e aminoácidos dentro, né? Dentro da sua célula, tá? E a Angel Yeast, ela tem diferentes leveduras, tá? E uma delas é desenhada, não sei se vocês viram no filme, para ser essa levedura nutricional, que a gente chama carinhosamente. Por quê? A gente consegue oferecer fontes de proteínas vindas da levedura, né? E aí, essa levedura que a gente oferece para o mercado como fonte de proteína, ela não é um pozinho, mas ela tem uma forma granulada, tá? Para não ser higroscópica, e ela pode ser usada dentro de uma formulação, enfim, aí cabe a inovação de como usar essa levedura nutricional, tanto na formulação para melhorar o sabor, incorporar notas específicas, mas também como fonte de proteínas, tá? A palavra fonte é uma palavra minha, não é uma palavra da Anvisa, mas para a gente aumentar o conteúdo proteico, tá? E como eu comentei, leveduras não estão no reino animal e, portanto, elas podem ser utilizadas em formulações plant-based, né? Tanto também pela questão de sensorialidade, de sabor, mas também para aumentar, para a gente incluir proteínas nessas formulações. E também, já tem uma pergunta, a levedura, né, a gente consegue também, né, dependendo, né, de como ela é processada, de como ela é seca, a gente consegue substituir o tão discutido corante caramelo. Tá? Existe muita discussão, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Essa foto aqui embaixo, né? Nessa placa de Petri, é uma foto mostrando aí a levedura seca. Essa aqui é uma levedura nutricional com 50% de proteína, bem bacana. Queria mostrar para vocês que ela não é higroscópica. Acho que dá para ver aqui pela foto que não é. Ela é um pouco granuladinha, que é bem interessante, é mais free flowing, fácil de manusear, de pesar, enfim. Bem interessante. E aqui é um exemplo de cor, como a gente consegue se aproximar de um corante caramelo, tá? Essa aqui é uma levedura, um extrato de levedura, que a Angel Yeast nos indicou para essa aplicação, porque ela tem um sabor mais neutro, tá? Para não interferir lá na nossa bebida, né? E é bem interessante. Aqui a foto aqui do corante caramelo, tá? E aqui é o duplo, o simples, né? Duplo poder corante, simples poder, e aqui o extrato de levedura. Olha que bacana, que interessante. Ela entrega uma cor levemente mais intensa do que o corante caramelo SPC, né? É bem interessante. Eu degustei essas soluções, nós degustamos, e esse extrato de levedura, ele confere cor, e ele foi desenhado para não entregar nada daquilo que eu comentei com vocês, que é a questão, né, de sabor ou substituição de sódio, enfim, que aqui é um outro propósito, tá? Então, tem aqui a foto da levedura nutricional, que eu comentei, e aqui essa aplicação, né, como para conferir cor. Bom, e de tudo que a gente conversou aqui, tá? A gente tem várias possibilidades, tá? Para uso dos extratos, muitas possibilidades, muitas, né? Seja o extrato de levedura isolado, seja aplicado em condimentos salgados, sabores de caldo e de frango, farofas prontas, os temperos em pós. Para lime é sensacional, porque o lime acho que o técnico de lime, o desafio dele é fazer vários sabores, e aqui o extrato de levedura está bem alinhado com o conceito de lime, né, que é o conceito oriental, e aí essa questão da levedura no sachê, ela traz saudabilidade para essa categoria de produto. Em molhos de tomate vai muito bem, né? Tanto o molho
para eu poder agregar a nota que eu quiser de carne, de frango, para dar essa nota kokumi, umami, tornar o produto mais rico, né? Então, a gente sabe que as formulações, às vezes, a gente precisa reduzir alguns ingredientes importantes, mas o extrato de levedura, ele vem para resgatar, né, as propriedades, por vezes, perdidas, né, por questões sazonais, de qualidade de matérias-primas naturais, é bem interessante. Em ketchup também, que é um produto bem provocativo, ketchup, né, que briga com salgado e com doce numa mesma formulação e com ácido. E é isso, ketchup, né? E o extrato de levedura, ele vem para trazer aquele sabor umami, kokumi, para deixá-lo diferente, né? Eu vi aqui no mercado que algumas empresas estão usando, tentando resgatar sabores diferentes e outras experiências dos ketchups, enfim, usando canela, usando outras coisas, mas o extrato de levedura, ele pode trazer experiências que o consumidor vai falar, estou tendo uma nova experiência, não sei dizer o que é, né? Então, né, com aquela briga dos 3 sabores, o extrato de levedura vem trazer mais, né? Queijos condimentados, sopas salgadas, né? Biscoitos também, e por que não, né? Enfim, por que não? Porque sim, né? Eu acho que tem tudo a ver com a linha plant-based, não só pela questão tecnológica, né, do extrato de levedura, o que ele consegue agregar na linha plant-based, mas porque está alinhado, né? Plant-based, a gente já enxerga que é um público que alinha a questão do consumo de produtos à base de plantas com saudabilidade, e o extrato de levedura, ele tem todo o perfil, né, para entrar nessa categoria, todo o perfil sensorial, de experiência e de rótulo, enfim, traz tudo isso. Bom, isso é um resumo das possibilidades, né, de que a gente pode...